Sebastião Melo é um dos políticos que mais conhecem Porto Alegre. Ele sabe como pouco a localização de diversos cantões da cidade, seus problemas e seus anseios. E a experiência de vice-prefeito e 3 mandatos como vereador possibilitaram que ele conseguisse uma ampla rede de apoiadores. E esse fator foi sem dúvidas fundamental para que o goiano radicado há mais de 40 anos na capital do Rio Grande do Sul fosse eleito prefeito do maior município do estado. Melo é atualmente presidente da Comissão de Economia da Assembleia Legislativa do Estado e se reuniu ontem com o líder do executivo da capital, o prefeito Nelson Marquesan Júnior. Esse encontro marca o início do período de transição no Paço Municipal. Isso porque é apenas no dia 1º de janeiro de 2021 que Melo assume como prefeito. Pelas redes sociais, Marquesan afirmou que ele e o futuro prefeito querem fazer a transição da forma mais transparente possível. Também disse que as salas e equipamentos estão à disposição da equipe do prefeito eleito. Esse clima amistoso é bastante importante em um cenário de polarização nacional e também tendo em vista que os desafios serão muitos, principalmente pelo déficit de mais de 335 milhões e pela pandemia que dá sinais de crescimento, não só aqui, mas em todo o mundo. No Direto ao Ponto desta terça-feira, dia 1º de dezembro, nós falamos justamente sobre a transição da prefeitura e os primeiros desafios de Sebastião Melo. Eu sou Eric Halpe e quem está aqui comigo hoje é o chefe de reportagem do Correio do Povo e também repórter Henrique Massaro, que durante as eleições municipais de Porto Alegre trabalhou cobrindo a campanha de Melo. Henrique, bem-vindo. Oi, Eric, tudo bem? Tudo certo, obrigado. Para a gente começar, tu acompanhaste o Melo durante essa eleição atípica e nesses primeiros dias dele enquanto prefeito eleito. Que percepções tu tiveste acerca do estado de espírito, da motivação, do empenho dele para comandar a cidade que tu acolheu há mais de 40 anos? Olha, Eric, essa questão dele, da ligação dele com a cidade, né? O Melo mora aqui desde 1978, quando chegou aqui aos 18 anos. Então, ele sempre enaltece o fato de conhecer a cidade. Isso é uma questão que que chamou atenção durante toda a campanha. O fato de ter sido um vice-prefeito leal, como ele gosta de dizer também. Eu diria que o principal motivador dele, a sua principal motivação enquanto político sempre foi ser prefeito de Porto Alegre. Isso é o que a gente ouve de pessoas próximas, né? Sempre foi a sua principal ambição política. Eu diria que essa é a principal motivação, né? E a gente pode chamar a atenção também que houve uma mudança de postura com relação a ele, ao próprio partido, com relação à eleição passada, né? Em 2016 ele veio como candidato a vice a Juliana Brizola, do PDT. Esse ano ele tem o Ricardo Gomes, do DEM, e também carrega a maior coligação dessa eleição, né? São vários partidos envolvidos em torno da candidatura dele, agora, né, na sua eleição. Isso é um fato que ele enaltece sempre, o fato de ter recebido muitos apoios e de ser uma pessoa que une, né, representantes políticos. E ele também, sempre que pode, fala que é uma pessoa do diálogo, né, valeu a pena chamar a atenção que logo no dia depois da eleição ele se reuniu já com o prefeito Nelson Marquesan Júnior para tratar do processo de transição. Hoje, né, nessa terça-feira, esteve com o governador Eduardo Leite, agora deve se reunir com o presidente Jair Bolsonaro. Então, o fato de ser um político agregador é o que está de principal no discurso, principalmente nessa reta final da eleição e agora nos primeiros dias depois de eleito. Perfeito. E tu falaste então desse encontro que ele teve com o prefeito Marquesan. Como foi? O que a gente pode esperar dessa transição até 1º de janeiro, quando o Melo de fato assume a prefeitura de Porto Alegre? Olha, os dois, o atual prefeito e o prefeito eleito, garantiram, né, um processo de transição tranquilo. O prefeito Nelson Marquesan destinou o espaço físico, né, de uma das secretarias da prefeitura para que a equipe do Sebastião Melo possa trabalhar e já iniciar, né, dar condução a esse processo. Foram adversários, né, que tiveram suas rixas durante a disputa, mas ao que tudo indica, o processo de transição agora vai ser bem tranquilo. Algumas das coisas que Melo prometeu, algumas das principais pautas, né, durante a campanha e também no seu discurso depois de ter sido eleito, não deve ocorrer imediatamente agora, pelo menos não agora durante esse período de transição. Como, por exemplo, ele prometeu cancelar os aumentos previstos para o IPTU. Ele garantiu que isso só a partir de 1º de janeiro, não vai ser tratado agora, né,
durante esse período aí de transição das gestões. Outra questão, essa que ele prometeu falou durante o seu discurso da vitória, uma reforma administrativa. Melo garantiu ontem, logo após a reunião com o Marquesan, que também essa reforma administrativa não deve acontecer agora, por não haver tempo hábil. A Câmara entra em recesso no próximo dia 20, agora de dezembro, e não haveria tempo para que pudesse haver essa reestruturação. Ele, no entanto, já deu fortes indicativos de que não vai aumentar a máquina pública. Disse, inclusive, que a tendência é enxugar. Isso já demonstra também uma mudança de postura com relação ao governo José Fortunati, de quem Melo foi vice, e o próprio último governo do MDB, que foi de José Fogaça, pouco mais de 10 anos atrás, que haviam muitas secretarias, 28 secretarias, se não me engano. Marquesan entrou com uma política de enxugar essa estrutura, reduziu várias pastas, e Melo, a princípio, deve manter esse processo agora assim que tomar posse, e também que já mostra um alinhamento mais com essa política talvez até mais liberal, que vem bastante carregada na figura do vice Ricardo Gomes do DEM. Falando em reforma administrativa, eu quero te perguntar em relação às secretarias, às pastas, ao tamanho da máquina pública. A gente já tem algum nome que possa ser cotado para esse governo do Melo? Não, eu inclusive insisti mais de uma vez nessa pergunta. O prefeito eleito não fala sobre esse assunto por enquanto. Ele garante que nos próximos dias não deve anunciar nenhum secretário. A gente pode fazer simplesmente especulações. As duas pessoas mais próximas dele nesse momento têm sido o seu vice Ricardo Gomes e o vereador eleito, ex-secretário de Segurança César Schirmer, que é um nome bem forte do MDB. No caso do Ricardo Gomes, já está bem claro que isso já foi dito durante a campanha, que ele deve ser o grande responsável pela economia nesse novo governo. Não sei se não necessariamente assumindo uma pasta, mas provavelmente, mas que está claro é que ele vai conduzir esse processo, e ele é a pessoa que dá esse viés mais liberal para essa candidatura e agora para essa gestão eleita. Vamos continuar então aqui. Vamos lá. Henrique, além desses pontos que tu mencionaste, que outras questões vão ser problemas, digamos assim, para o Melo no seu início de mandato? Quais são os principais desafios do prefeito eleito? Uma das coisas, o Melo coloca diz que a sua prioridade é o tema Covid-19. Ele, durante a campanha, e inclusive em seu discurso de vitória, disse várias vezes que, assim que assumir a capital, não haverá nenhum estabelecimento fechado, independentemente ao que ele indicou, independentemente do estado da pandemia, a sua política de enfrentamento não deve ser de fechar nenhum local, mantendo um isolamento mais severo. Ele garantiu várias vezes que mantendo os protocolos necessários é possível que a economia não seja paralisada. Isso por si só já era um desafio, com o número de casos aumentando e possivelmente aí a gente talvez entre numa segunda onda aqui no Brasil, e principalmente agora, depois do posicionamento do governador Eduardo Leite de ontem, que torna a gestão do Rio Grande do Sul mais soberana, digamos assim, nessa tomada de decisões. Não sabemos como vai ser isso a partir do dia 1º de janeiro, como vai estar a situação, mas diante desse discurso que ele deu durante a campanha, isso já por si só já coloca um grande desafio, de como manter essa promessa aí de não deixar a economia parar. Ele fala várias vezes que acredita que isso é o principal motor do bem-estar social, de Porto Alegre, mas diante dos imprevistos, que a pandemia da Covid-19 nos guarda, é bem difícil saber como que essa promessa vai se manter. Eu diria que esse é o principal desafio, em termos de discurso, e também a gente pode dizer a vacina. Isso vai ser um desafio para todos os gestores que assumirem a partir do dia 1º de janeiro e para os gestores que vão continuar, os que foram reeleitos. Porque há uma grande dúvida. O prefeito eleito, Sebastião Melo, acredita que o governo federal vai garantir a vacina, e ele disse que se isso não acontecer, uma maneira dele viabilizar vai ser através de um consórcio metropolitano, mas isso inclusive deve ser algum dos assuntos tratados aí com o presidente Jair Bolsonaro assim que eles se reunirem esta semana.
Henrique, tu mencionaste também a questão do vice Ricardo Gomes. Né? A gente sabe que é uma pessoa muito ligada às ideias do liberalismo econômico. O que a gente pode esperar para Porto Alegre nesse sentido? Mais PPPs? O que o Melo tem em mente aí? O prefeito Sebastião Melo e o seu vice Ricardo Gomes, diversas vezes eles falam em manter o que está dando certo na gestão Nelson Marquesan Júnior. O que eles consideram com relação a isso? As parcerias na saúde, parcerias para creches, isso tudo, todos esses projetos, né, a iluminação pública, né, que foi implementada nessa gestão, todos esses projetos que têm esse viés e que estão sendo conduzidos devem ser mantidos. Existe, né, além disso, uma visão mais talvez de ampliar esse tipo de parceria. Foi uma questão bastante frequente na campanha, principalmente nos debates, a possível privatização da Carris. Isso não há uma promessa. O que o Sebastião Melo fala é que se for necessário, ele não tem problema assim, em privatizar a Carris. Mas assim, o que a gente pode esperar é que tudo que for considerado possível para enxugar a máquina pública, como eles dizem, talvez ganhe algum projeto aí de nova parceria, né, para reduzir as despesas do governo municipal. Isso, provavelmente, todos esses projetos devem passar pelo Ricardo Gomes. Isso foi dito várias vezes, está bem claro desde o início que a chapa foi formada, de que toda essa pauta econômica deve passar pelo Ricardo Gomes. O próprio Melo fala que se considera um homem mais de centro e coloca o Ricardo Gomes como um liberal, assim sendo, a chapa foi sempre identificada como de centro-direita. Então, todo esse processo aí que passa pelo desenvolvimento econômico deve passar antes pelo gabinete do Ricardo Gomes. O que a gente pode esperar em relação a outro braço do poder público no Rio Grande do Sul, que seria o poder legislativo? Porque a gente sabe que o Melo foi vereador por 3 mandatos e também tem uma grande experiência na casa, mas nesse ano a gente tem uma composição bem distinta, né? São 18 partidos de várias frentes ideológicas. Tu acreditas que o Melo vai conseguir construir uma maioria para aprovar parte desses projetos que ele tem em mente? Olha, isso tudo seria uma previsão, né? Eu acredito que é possível dizer que essa capacidade dele talvez vai ser, né? A que tudo indica vai ser maior que a do atual prefeito, o Nelson Marquesan, sempre muito criticado pela sua dificuldade de diálogo e de aprovar projetos. Melo tem um perfil muito mais agregador do que o do atual prefeito, né? Basta ver, por exemplo, a sua grande coligação, aliados, muitas vezes que com divergências ideológicas ele consegue angariar, né? Foi presidente da Câmara por 2 vezes, tem uma experiência grande de legislativo. Então, a gente pode, apesar, né, da Câmara esse ano ter sido montada com bastante diversidade, né, temos representantes de diversos partidos diferentes, a sua capacidade de articulação e de, né, política mesmo nesse sentido, ela é maior do que a do atual prefeito, seja pela sua experiência à frente do Poder Legislativo, seja pela sua experiência como vice-prefeito e pelo seu próprio perfil mesmo. Isso é necessário ser dito. Sebastião Melo é uma pessoa de diálogo, atende sempre todo mundo, seja a própria imprensa. Eu, por exemplo, nunca tive dificuldade de ser atendido por ele, e todos, por onde passa, costuma ter boas relações. Então, nesse sentido, acredito que o governo, claro, isso nunca é fácil, né? Isso há sempre uma imprevisibilidade bem grande, mas com relação ao perfil de Sebastião Melo, eu diria que a sua capacidade de aprovar projetos deve ser maior. Henrique, muito obrigado. Obrigado, Eric. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. A edição é de Aleph Alencar. Eu sou Eric Halp e até amanhã. Tchau, tchau.